Vai ser um tempo gostoso. Aí no verso 20, Jesus diz assim: então Jesus começou a acusar as cidades onde ele tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. E agora Jesus começa a detonar todo mundo. Está falando: olha, Betsaida, olha, Corazim, olha, Cafarnaum. Cafarnaum, sabe quem que é Cafarnaum? Onde Pedro morava. Era a segunda moradia de Jesus. Então, Jesus, a grande maioria dos milagres públicos que foram operados por Jesus se deram dentro desse triângulo dessas cidades, dessa área. As pessoas viram coisas tremendas. E Jesus diz: vocês viram isso, vocês viram milagres, sinais, prodígios e maravilhas, mas vocês não se arrependeram do seu pecado. E nós hoje temos visto coisas lindas de Deus, temos visto o nosso casamento ser restaurado, temos visto pessoas se entregarem a Jesus e mudarem de vida, o drogado virar pastor, a prostituta virar missionária, temos visto o ladrão se tornar um homem trabalhador, temos visto transformações profundas na vida de tantas pessoas que revelam a glória de Deus, e muitas vezes continuamos apáticos, indiferentes, sem arrepender do nosso próprio pecado. Continuamos na mesma vidinha sem vergonha que tínhamos antes de Jesus. E aí Deus começa a exortar. Ele está dizendo: olha, você sabe quem foi Sodoma e Gomorra? Que está dizendo aqui: olha, Cafarnaum, vai chegar no dia do juízo, e Sodoma vai ter mais misericórdia do que você. Sodoma era uma coisa estranha. O povo lá já estava tão desorientado na sua vida, que o povo agora, eles não queriam mais ter relações sexuais, não apenas mais com gente ou com animais. Eles queriam agora ter relações sexuais com os anjos. Anjos visitaram a casa, e o povo daquela cidade quis lá falar: não, nós vamos pegar esses homens, porque a gente quer ter relação com eles. Eram anjos. E Deus diz que daquele tempo caiu o quê? Fogo e enxofre consumiu a cidade, pela sua maldade. E agora Deus está dizendo: vocês se lembram deles? No dia do juízo, vai ter mais misericórdia a respeito da vida deles, do que de vocês que têm visto tantos sinais, prodígios e maravilhas. Porque há muito vocês deveriam ter se arrependido. Porque se os sinais que foram feitos dentro da cidade, tivessem sido feitos em Tiro, ele diz, aquele povo teriam rasgado as suas vestes, se vestido de pano de saco, jogado cinza, que isso era sinal de quê? De arrependimento, de pedido de misericórdia. Você já se arrependeu dos seus pecados, amado? Você já confessou os seus pecados, para dizer: Deus, entra na minha vida, muda a minha história. E não apenas aquele pecado de coisas feitas, mas muitas vezes daquele pecado de coisas deixadas de fazer. O bem que eu poderia fazer, eu não fiz. Esse é um pecado pior do que aquele de prostituição, de adultério. Porque agora, sabendo o bem que eu devo fazer, não faço. O que Deus está dizendo para nós, amado? Convertam-se, arrependam-se, arrependam-se. Lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. No capítulo 5, verso 12 diz: o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então aqui agora o Paulo está dizendo o quê? Não é o que você fez, é o que você é. Você é pecador e, portanto, você comete coisas que desagradam a Deus. Você é pecador, por isso você peca. Não é porque você peca que você se torna um pecador. Na nossa identidade sem Cristo, na nossa essência, é uma essência de pecado. Fala para quem está do seu lado. Presta atenção, irmão. Deus está nos exortando hoje com uma palavra muito grave. Lá em Gênesis, no capítulo 19, verso 24, só para você anotar. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Deus destruiu aquelas cidades pelo pecado deles. Hoje em dia, nós não gostamos de um Deus que disciplina. Nós não gostamos de pensar que Deus permite calamidades,
que muitas vezes as calamidades que temos visto são apenas para quebrar o orgulho e a vaidade do homem, porque o homem está imaginando que é capaz de por si mesmo ter domínio do que quer que seja. E aí uma ondinha destrói, um tremorzinho arrebenta, um mosquitinho causa pânico. Por quê? Porque nós não somos tão poderosos como queremos imaginar que somos. Deus está dizendo que Ele que tem o controle sobre todas as coisas. E aí no verso 25 diz assim: naquela ocasião disse Jesus, agora presta atenção, ele começa a dar o testemunho de João Batista, ele fala a respeito da indiferença, ele fala a respeito da transição, de milagres, prodígios que temos visto, ele fala a respeito do nosso posicionamento, e agora ele começa a dizer a respeito de quem é que é possível vislumbrar e conhecer tudo isso. Naquela ocasião Jesus disse, verso 25, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tem mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste o prazer de fazer isso. Meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe, agora presta atenção, quem é que vai ser possível conhecer o amor de Deus? Ele diz, ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então ele está dizendo o seguinte, para você conhecer a Deus, você precisa de revelação do alto. Ninguém vai conhecer a Deus pelo seu próprio esforço. É Deus quem se revela a nós, não somos nós que o encontramos. É Deus que vem até nós e descortina os nossos olhos. Mas é interessante que ele começa a dizer a respeito de uma ação na nossa vida. Ele diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então agora Jesus começa a dizer, é o Filho que conhece o Pai, é o Pai que conhece o Filho, e só conhece o Pai aqueles que o Filho revelar. Então, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim, que eu vou revelar a vocês. Então agora nós descobrimos que tipo de gente que encontra Deus. Gente cansada e sobrecarregada. Ninguém que não esteja cansado e sobrecarregado não poderá ver a Deus. Cansado de quê? Cansado das lutas, das angústias, dos temores. Cansado de ter que correr atrás de coisas que parecem estar sempre mais distantes de quando elas chegam perto delas. Cansado daquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Cansado do seu esforço. Cansado de pensar que tem que dar certo. Cansado de ter que tomar conta de si mesmo. Cansado de ouvir o que as pessoas dizem a seu respeito. Sobrecarregado com tantas lutas, com tanto trabalho, com tantas demandas. Sobrecarregado com os cuidados dessa vida, com o que comer, onde morar, o que vestir, como vou fazer com os meus filhos, como vou dar uma boa educação. Cansados de olhar para a religião e imaginar que é a religião que vai produzir o meu fruto. Jesus está dizendo para mim e para você, se você não se entregar, você não vai ver o meu Pai que está nos céus. No verso 20 do capítulo 1 de Coríntios 1 diz assim, então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores desse mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria desse mundo é loucura. No verso 23 ele continua dizendo, o Paulo, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa, e para os não-judeus é loucura. Amado, dizer que Deus vai se revelar numa cruz, dizer que o Filho de Deus foi cravado naquela cruz,
Um tempo atrás, uma amiga nossa, uma pessoa que a gente ama muito, diz: como é que eu vou confiar num Deus que deixou o filho dele morrer na cruz? Mas muitas vezes, porque nós estamos tentando entender isso na nossa racionalização. E ele diz o quê? Jesus dizendo lá em Mateus, ele diz assim: Pai, obrigado, porque o Senhor tem escolhido revelar essas grandezas a gente simples. Porque os instruídos não serão capazes de entender. Por quê? Porque eles são loucura. Entender o que Deus fez naquela cruz, permitindo que o Filho único, o autor da vida, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas, para Ele, a partir dEle, através dEle, se faz homem, se veste dessa roupinha apertada, mal cheirosa quando não toma banho, para viver entre nós, para revelar a nós, numa linguagem que pudéssemos entender, que o Pai nos ama. O homem natural não compreende isso. É loucura. Marcos 2,17 diz: Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Por isso que Jesus está dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim todos aqueles que querem se arrepender do seu caminho mau. Venham a mim todos aqueles que têm consciência da sua miséria e pobreza espiritual, que precisam de mim. Eu não vou me revelar aos instruídos, aos sábios, segundo o padrão desse mundo, porque para eles essas coisas que eu digo são loucura, é o que Jesus diz. Mas quando nós entendemos o meu desespero por Deus, eu corro para a presença de Deus. E a pergunta é: o que queres que eu faça, Senhor Jesus? Usa a minha vida. Usa a minha vida. Muda a minha história. Você está pronto para se arrepender do seu caminho mau? De confessar a sua necessidade de Deus? Você está pronto para se entregar? Talvez você não tenha tido essas experiências que Deus promove na sua palavra, que promete para nós na sua palavra, porque você ainda não está cansado. Você está achando que ainda tem braço e perna para continuar na sua força. Você está achando que dá conta mais um tempo sem Deus. Você está tentando mais. Então continua. Continua esmurrando o vento. A Bíblia diz que vai chegar um momento que a gente não dá conta. Vai chegar um dia que o corpo não responde. Vai chegar um dia que eu não vou dar conta de sair 3 horas da manhã de um lugar e estar aqui compartilhando com os irmãos. O corpo não vai responder. Mas enquanto há fôlego, faça a sua escolha diante de Deus. Arrependa-se e crê no Senhor Jesus. Arrependa-se e crê no Senhor Jesus. Eu quero orar por você, segundo essa palavra. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.